Estou com o doutor Fernando Capano, ele é advogado especializado na área militar, na área policial, e hoje a gente vai explorar Tribunal do Júri, ações coletivas e tudo que está envolvendo a PEC da segurança. Então fica comigo nesse episódio que você vai se surpreender com a qualidade de informações que o doutor tem. Deixa eu chamar a vinheta. Capano, obrigado por ter vindo aqui, cara. Sensacional sua presença. Eu sei que competir com as grandes emissoras não é fácil. Eu queria agradecer sua presença aqui no canal Segurança e Defesa. Pois é, eu é que agradeço, meu querido Idancas, pela oportunidade, pelo prestígio e pela lisonja aqui da presença contigo aqui nesse canal fantástico, maravilhoso. Eu espero, na medida das minhas singelas possibilidades, contribuir contigo. Puxa vida, cara. E para lá, eu sei que você advoga para policiais aqui em São Paulo, não só em São Paulo, policiais federais também, estava me contando. E às vezes é meio estressante esses dias de olhar os processos, não é isso? Pois é, a gente tem, graças a Deus, bastante coisa, né? Construímos aí a nossa carreira na área da segurança pública, especialmente na área da segurança, e são muitas demandas, né? Quer seja na área estadual, quer seja na área federal, mas o nosso cotidiano é um cotidiano bacana. Quando a gente faz o que a gente ama, a gente não trabalha um dia na nossa vida, porque é como se a gente tivesse os trabalhos tempo de férias, meu Deus do céu, coisa boa. Eu trabalho todo dia. Para em dias estressantes, eu queria deixar com você um voucher, cara. E aqui eu queria falar sobre a AMB, que eles têm a parte de massagens relaxantes, massagens que fala na área esportiva. Que bacana. E eu vou deixar esse voucher para você. Eles atendem os policiais, atendem os militares, e aqui você está vendo o presente da nossa patrocinadora, é a Adriana. Eu queria deixar um abraço aí para a Adriana. Agradeço, viu, Adriana? Eu certamente vou me utilizar já nos próximos dias, tá? Estou envolvido. Muitos policiais vão lá, às vezes a vida do dia a dia deixa muito, né? É verdade. A gente às vezes esquece do cuidado, né? Então fica aí esse voucher. Obrigado, Adriana, obrigado, pelo patrocínio aqui no canal. Eu não contei pro Rodney, mas eu tenho, infelizmente, passado por uma questão envolvendo minha mãe. Minha mãe tá num tratamento oncológico, e eu tenho dormido os últimos 4, 5 dias da minha estada numa cama de hospital, num sofá de hospital, na verdade. Então eu tô precisando, viu, Adriana? Certamente vai lá. O Capano, advogado super famoso aqui, eu acho que os policiais militares dispensam a apresentação, os policiais civis aqui, eu sei disso. Vamos falar um pouquinho sobre o tribunal de júri para os policiais. Muitos policiais se preocupam, porque é da missão policial deter o criminoso. Às vezes o criminoso armado vai enfrentar a força policial. A força policial está muito bem treinada em São Paulo, no Brasil inteiro, e não vai vacilar. Ou vai levar para o caixão, colocar numa linguagem mais simplória. E é do rito que todos que venham a praticar as ações do artigo 121 passam pelo tribunal do júri. E você atua no tribunal do júri. É verdade. Explica para mim como que é esse processo, principalmente para o policial, para o militar que nunca foi para o tribunal do júri. Quais são as angústias? Pois é. Na verdade, hoje em dia nós temos a presença da defesa técnica desde o inquérito, na verdade, né? Nós tivemos em 2019 uma mudança do pacote anticrime, uma mudança, salvo menor juízo, no artigo 14A e no artigo 16A, tanto do Código de Processo Penal como do Código de Processo Penal Militar, em que se exige a presença de um advogado desde o inquérito em ocorrências em que há a tal da MDIP, né? Morte em decorrência de intervenção policial. São Paulo, né? MDIP. Na verdade, no Brasil usa esse termo? O termo antigo era resistência seguida de morte. Isso. Né? Hoje em dia, por uma questão de padronização oriunda de uma normativa do Ministério da Justiça, do MJ, eles estão padronizando para a MDIP no Brasil todo. Já em São Paulo é assim, mas salvo menor juízo nos demais estados a mesma coisa. E aí o que acontece? Tem que ter advogado desde então, no inquérito, e lá... Inclusive no IPM. Ou no IPM ou no inquérito policial, porque, via de regra, quando a gente trabalha essas mortes em decorrência de intervenção policial, nós temos dois inquéritos distintos. Nós temos um que vem pelo PPJM, né, pelo Plantão de Polícia Judiciária Militar, e nós temos um inquérito que é instaurado, via de regra, avocado para o DHPP aqui em São Paulo. Né? E a presença do profissional da advocacia é necessária por exigência de lei, desde a fase
fase inquisitorial, desde o inquérito, né? E aí o que acontece? Já nessa ocasião, já que você precisa de advogado, tantas e tantos policiais me ligam e falam: doutor, pelo amor de Deus, estou precisando de um advogado, o senhor pode dar, por favor, seu nome, sua OAB, né? Especialmente aqueles vinculados aí a PMDFES, a nossa Você advoga pela PMDFES. Pois é, lá para a Associação dos Policiais Militares com Deficiência, né? E aí, Não só com deficiência. Né? na verdade, a associação é uma associação que tem alguns objetivos estatutários voltados para o policial com deficiência, mas hoje em dia, obviamente, hoje em dia não, já há bastante tempo, eles têm aí todo É bom saber que você está lá, viu? todo esse departamento jurídico estruturado para atender também os policiais que estão na ativa, estão em operação, né? E aí a gente acaba atendendo esses inquéritos, e esses inquéritos eles podem evoluir, ainda que dentro de uma lógica que o policial, por exemplo, respondeu a uma agressão de um bandido, algo do gênero, eles podem evoluir, e acontece, para o oferecimento de uma denúncia lá no âmbito do Tribunal do Júri, né? E no Tribunal do Júri, quando há uma denúncia, necessariamente o policial militar vai passar por duas fases distintas, né? Provavelmente vai passar pela primeira fase, em que ele vai poder ser pronunciado ou não. Nessa ocasião, nós estamos aí diante da lógica que a gente chama do indúbio pro societá, ou seja, se eu identificar a morte e se eu identificar, que é a materialidade, se eu identificar a autoria do policial, e o magistrado tiver alguma dúvida, ele precisa jogar esse processo ao plenário, né? E aí, em eventualmente havendo a pronúncia, essa pronúncia sendo mantida pelo tribunal, né, em sede de recurso, o policial é submetido ao plenário. E aí o que acontece, o que eu acho importante, porque, né, você disse de maneira muito percussiente, muito correta, muito pertinente sobre essa angústia. Pois é, nós estamos diante de uma necessidade de um policial que, obviamente, está no operacional, está no cotidiano, não sabe o que vai acontecer, Não né? sabe? Isso acontece em um minuto, né? Pois é, hoje ele sai de casa, eu nesses quase 30 anos de advocacia na área, eu não conheço, sinceramente, nenhum policial que saia de casa falando assim: olha, hoje eu vou matar geral, né? Não Porque existe isso, né? infelizmente a mídia, A grande, né? a grande mídia, digamos assim, em alguma medida, numa incompreensão, imagina que talvez os policiais militares possam ser assassinos em potencial. Não são. Eu não vou falar da mídia. Alguns repórteres Exatamente. maldosos. Exatamente. Maldosos. Exatamente. Maldosos. Acho que não podemos generalizar, porque tem muita Isso. gente boa também, isso é Claro, fato. eu falei alguns. Alguns, né? E que passam, infelizmente, essa má compreensão de que os policiais, eles são, especialmente os militares ali no cotidiano, eles são assassinos em potencial. Não são. Porque sabem que, para além de, obviamente, ter todo esse problema, porque ninguém quer se envolver numa ocorrência com letalidade, né? Ainda que você sabe É o disso muito risco, melhor né? do que eu, mas sabe que vai haver um problema jurídico complexo daí para diante, né? E uma angústia muito complexa, porque responder a um processo que primeiro começa num IP e um IPM, depois evolui para uma primeira fase em que eventualmente ele pode ser tecnicamente pronunciado e eventualmente pode levar o policial ao crivo, ao juízo de valor de 7 pessoas que, via de regra, nunca entraram num quartel, nunca sabem, nunca souberam o que é efetivamente o cotidiano Eu do posso policial. o pessoal do Tribunal do Júri não conhece o cheiro da pólvora ou o calor dos incêndios. Exatamente, né? Exatamente. Então, se o policial militar fosse submetido ao crivo dessas pessoas, que via de regra estão ali bem intencionadas, estão ali para avaliar realmente com imparcialidade o que está acontecendo, é o mais alto grau de cidadania que se pode ter, que é julgar um semelhante, não é verdade? Mas ainda assim é um risco. E é um risco, digo por quê? Porque a depender de como a denúncia é feita, a depender de como a denúncia é carreada, nós estamos diante aí de um policial que pode começar numa pena de 12 anos, se o homicídio for eventualmente qualificado. Vamos imaginar que seja o caso. Geralmente é. Dificilmente um policial, quando denunciado, é denunciado pela lógica do homicídio simples, né? Mas tem um outro problema aí. E é aí que mora o perigo também. Porque, veja, para além de responder a um resvalo criminal, você sabe disso, né, hoje? Há também o resvalo em ambiente administrativo, não é Eu quero fazer verdade? uma pergunta. Pois não, por favor. Esclareça aqui as dúvidas, principalmente dos policiais Claro, mais claro. jovens, né? O que a gente tem os policiais mais jovens? Se eu sou policial, já vai ter o inquérito policial militar pelo PPJMD, eu acho que é essa a sigla, Isso, né? é o plantão de polícia judiciária militar, ele atende a ocorrência e dali instaura o IPM. Vai instaurar.
vai instaurar. Furou o pneu da viatura, tá instalando IPM. Ah, O certamente. cara hoje queimou a luz da viatura, os caras. Opa, instaura O IPM. cara não tem mais a autoridade ali na figura do capitão, do tenente, ou do capitão, que seja um PPJM, ele faz qualquer coisa, porque ele não se vê mais como autoridade, diferente de um delegado. Mas minha pergunta é o seguinte, cara. É, é, já vai abrir PM. Por que que tem que abrir inquérito policial? Não, eu não tenho dois procedimentos tratando da mesma ocorrência? Então, Pois é uma pergunta, inclusive, muito interessante essa. Você geralmente abre um IPM, né? Porque, via de regra, o policial que se envolve nesse tipo de ocorrência estava em serviço. Via de regra, não necessariamente, mas via de regra estava em serviço. Quando o policial militar comete qualquer tipo de conduta em serviço, é de rigor que se abra um IPM, mas no caso de ocorrência com letalidade, a competência para conhecer desse assunto não é da Justiça Militar. Era até os anos 90, não é mais, agora, né, já de há 30, quase 40 anos para cá. E aí, quando a competência é da Justiça Comum, é preciso haver a fase inquisitorial por uma questão de competência da Polícia Civil, é preciso haver também um inquérito ao mesmo tempo. O problema é que o inquérito policial militar, o IPM e o IP, eles andam juntos, tá certo? Mas o IPM, por uma questão de absoluta falta de competência do ponto de vista legal, ele só vai, no final, e aí entra aquilo que eu estava falando minutos antes, ele só vai fazer um crivo, um juízo de valor sobre a esfera disciplinar. posso falar? Pois não, claro. Eu acho que é um desperdício de dinheiro público. E já que eu tenho a competente Polícia Civil cuidando do caso, Certamente. por que que eu então atribuo eu estou perguntando, né? Sim, E essa claro. pergunta é de todos os policiais. Por que que o IPM lá, por que que o capitão, o tenente lá, o coronel, vai abrir IPM sabendo que a Polícia Civil é totalmente competente para apurar o caso? Fato. Então, eu estou desperdiçando dinheiro público e Não, colocando função sim. para os policiais Sim, é verdade. e onerando o serviço administrativo policial em vez de colocá-lo na rua. Porque nessa perspectiva, e de novo, a sua ponderação é muito pertinente, nessa perspectiva, já que o IPM vai falar só sobre a esfera disciplinar, porque para além da esfera criminal, o policial militar vai sofrer o problema disciplinar. Ele poderia eventualmente abrir uma sindicância, se o caso, não é isso? É isso. Tá resolvido o problema. Não, mas eu acho que a força. Estou falando das instituições policiais militares, Aham. dos bombeiros militares. Não estou falando uma especificamente. Por acaso nós estamos em São Paulo gravando aqui. Mas eu acho que é um desperdício de energia, é uma pressão psicológica tão grande dos nossos policiais que não faz o menor sentido abrir PM, já que eu tenho o inquérito policial, cara. Este sim. É minha visão. Claro, não, você tem razão. Pequena, míope, Não, mas e você muitas tem vezes razão. incompreendida pelos coronéis da Polícia Militar. Pois é, e aí o policial militar vai precisar ter a seguinte lógica no seu horizonte. Ele vai precisar trabalhar não só o resvalo criminal, que obviamente é um resvalo muito complexo, mas veja, de nada adianta, e eu falo isso sempre para os policiais, de nada adianta o sujeito, por exemplo, se absolver, vamos imaginar que você encaminha uma tese lá no futuro, uma tese de absolvição por insuficiência probatória. Vamos imaginar que seja esse o caso e o júri compra. O júri falou, não, de fato as provas não são suficientes para condenar o policial. Pois bem, a insuficiência probatória deixa ainda o chamado resíduo administrativo, ou seja, que vai do IPM para o processo regular. Tá errado. E veja, ele pode, absolvido, Dancas, perder o seu vínculo com a nossa gloriosa milícia bandeirante. Eu estou aqui tirando as dúvidas, principalmente das nossas praças, né? E falando de um assunto extremamente interessante do ponto de vista processual penal. A minha função é perguntar. Minha função aqui é perguntar, e hoje eu trouxe o Dr. Capano, um dos melhores advogados do Brasil nessa área. Então aproveitem. Então a minha pergunta é o seguinte. Eu, como policial militar contratado pelo Capano, fazendo parte da associação dos policiais militares da PMDFESP. Da PMDFESP. Mas se eu estiver da PMDFESP, eu posso te contratar, né? Já é automático. Eu quero trancar o inquérito, o IPM, porque não faz sentido o Estado gastar energia colocando mais policiais na área administrativa do que na rua. Isso é fato. É uma tese. É uma tese, ou não. Porque o policial ali na área administrativa, ele não quer ir para a rua, não. Ele quer ficar lá no PPJE. Há essa questão também, isso é verdade também. Mas acho Ou tô errado? Não, acho que, primeiro de tudo, do ponto de vista de política pública, acho que você tem toda a razão. Talvez nós precisássemos enxugar um pouco todo esse problema desse papel que se faz na Polícia Militar. Muito, não é isso? doutor, muito. Para deixar o reforço maior
né, no nosso cotidiano operacional, independentemente de se termos, da gente ter pessoas que gostam de eventualmente trabalhar em ambiente do nosso antigo JD, né? Então essas pessoas saem da polícia e vai prestar concurso com outro órgão que tá. Sim. Vai ser juiz, Caso promotor, queiram, podem ir para as pode da ser- família da justiça. pode ser estagiário, passa no AB primeiro, vai ser estagiário, para depois trabalhar no seu escritório, pelo menos não vai pra rua. Pois é. Porque eu vejo é inchaço hoje nas polícias militares na área administrativa. Isso é uma questão que precisa ser Tô ponderado, errado. né? Mas acho de fato que o IPM aí, tecnicamente falando, ele é desnecessário. Bastaria se abrir uma sindicância, já que a competência criminal é da nossa gloriosa Polícia Civil, e o delegado, né, como autoridade policial judiciária, vai relatar para dar substância para que o Ministério Público possa ou não denunciar Porque o o policial. TJM nem fica sabendo. O TJM, a rigor, não Esse fica caso não sabendo, pode ficar porque sabendo. bateu no Tribunal de Justiça, porque o IPM está vinculado a uma das auditorias criminais militares, necessariamente. Mas bateu o IPM lá, o despacho é meio que padrão no sentido de reconhecer, obviamente, a incompetência para tanto, né? E aí o próprio Tribunal de Justiça Militar envia para a Justiça Comum, no caso das varas do Tribunal do Júri aqui da comarca de São Paulo, envia para lá o trabalho feito no IPM, que nessa perspectiva é meio que duplicado com o trabalho feito pela autoridade policial judiciária lá no inquérito policial. Então, eu dupliquei, gastei dinheiro público, não deveria. É uma questão. Né? Então, é questão de se pensar. Mas, de qualquer maneira, voltando a falar... Não, tá errado também, mano. Não, É função perguntado. pelo amor de Deus. Não só não está errado, como está absolutamente correto nas suas ponderações e na sua preocupação, viu, Roger? Você tem toda a razão, mas a angústia é exatamente essa, poxa. O policial precisa, portanto, de uma assessoria técnica, mas não é qualquer assessoria, e pelo amor de Deus, não estou falando aqui do Fernando Capano, nem nada. A questão é, O pessoal que é especializado em tribunal de júri, precisa né? de alguém que tenha esse olhar e que compreenda esses dois horizontes que, afinal de contas, eles são casados. Tem o resvalo criminal, mas junto tem o resvalo disciplinar. De nada adianta eu ser absolvido lá no júri e ser mandado embora da PM. Então, o bom profissional da advocacia vai trabalhar com essa perspectiva e com esse horizonte de tutelar essas duas esferas juntas, porque, como disse, é preciso, obviamente, ter um olhar muito atencioso, porque ninguém quer, obviamente, ir para a cadeia, especialmente fazendo o seu munus, o seu cotidiano, né, que é lutar contra o crime, mas, ao mesmo tempo, eu tenho visto nesses últimos quase 30 anos tantas e tantas pessoas serem mandadas embora. Principalmente nos últimos 10 anos. Pois é, Mudou tem a muito a necessidade, política, né? Muito. o povo paulista, através do pagamento dos seus impostos, investe muito no treinamento dos policiais. E aí nós vamos pegar um policial aí que tem 10, 12, 15 anos, você sabe disso muito melhor do que eu, e por uma questão dessa, nós vamos pegar e desligá-lo da Polícia Militar. Vou te contar um caso muito rápido. Conta para mim e para 150 mil inscritos e quase 1 milhão de visualizações. Pelo amor de Deus. Eu espero que eu, com a minha feiura, não esteja assustando. Aliás, é só chamar aqui, ó. Você que está assistindo aí, está curtindo, coloca os comentários aqui, faça sua pergunta pro Dr. Capano. Quer que ele retorne aqui com uma dúvida específica, coloca nos comentários aqui, que eu tenho certeza que eu vou colocar. Espero não estar espantando com a minha feiura, o pessoal, mas vamos lá. O que é que acontece? Eu atendi uma ocorrência grande, salvo menor juízo, em 2015 para 2016, que foi uma ocorrência que a gente chamou de ocorrência do telhado e da lixeira, em que os policiais militares foram lá para atender um queixo de roubo de moto, que trocou tiros com as equipes da Polícia Militar que atenderam a ocorrência, e algumas imagens pegaram o modo como se procedeu àquela abordagem que resultou na morte de salvo melhor juízo, dois dos envolvidos naquela ocorrência, 2 dos bandidos envolvidos naquela ocorrência. Pois bem, eu atendi um policial que foi o primeiro a chegar na ocorrência para tentar acautelá-la, né? E eu consegui, para ser muito rápido aqui, eu consegui provar que a rigor, tá certo? Aquela morte que depois, né, resultou daquela abordagem, não foi causada por ele, ou seja, nós estávamos falando de uma negativa de autoria, e o júri comprou, o júri falou, não, realmente este policial em especial tem que ser absolvido por negativa de autoria. Pois bem, a jurisprudência do STJ é uníssona, ou pelo menos é muito remansosa, no sentido de que, se eu sou absolvido por negativa de autoria, eu mato o resíduo administrativo. Pois é, esse cara foi mandado embora. A polícia consegue, sabe, eu tenho júris, eu acho que a polícia, cara, eu vou te contar um segredo. Já que você contou esse, eu vou contar um segredo para você. Eu não vou falar o nome da polícia, né? Mas a polícia militar, ela tem um curso chamado Curso de Altos Estudos. Já ouviu falar?
É um tal de Caes aí. E que, inclusive, salvo o melhor juízo, Junta com delegado, inclusive, oficial. eu posso estar até equivocado. Salvo o melhor juízo, inclusive, o nome do Caes lá é Coronel Nelson Freire Terra, se eu não me engano. Olha, eu Coronel Nelson Freire Terra foi estava em São Paulo, né? Eu tava Pois falando é. genérico. Foi meu professor lá no Não. Mackenzie em 1996. Você é Mackenzie? 96. Sou Mackenzie. Boa, 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 boa. E- Maria Antônia ali, né? Lá Maria Antônia, exatamente, lá na Maria Antônia. Mas, de qualquer modo, vamos lá. Aí Então, depois- eu queria só contar um segredo. Sabia que a Polícia Militar, nesse curso de altos estudos, é a que mais produz doutores no Brasil? Mais do que a USP, Pois- mais do que a Unicamp. Sabia disso? na área da segurança pública. Todo ano sai não sei quantos, dezenas e dezenas de doutores. Cara, tanto doutor e o crime tá avançando, cara. E é isso E que eu essa é falo. uma questão, né? E você falou, tem tanto conhecimento da polícia, ao invés de usar esse conhecimento para deter a criminalidade, tá preocupado em mandar o policial Pois é. embora, cara. Este policial em particular, absolvido por negativa de autoria, ele acabou sendo mandado embora, num argumento, com todo respeito, não vou aqui, Nem né, vai mas falar o nome, no caso, tá é, genérico. um argumento muito pobre do ponto de vista técnico, Pífio, como a gente diz. pífio, Pífio. e a população paulista jogou 10 anos, uma década de investimento nesse policial, que, diga de passagem, até aquela ocasião, tá certo? Me permita falar isso, pelo amor de Deus, mas quero crer que eu vou falar na sua época, né, meu Deus do Sim, céu, porque Só o Idancas, ele é um pouco mais, Isso aí, entrevista. ele é um sujeito da segurança pública mais experimentado, né, digamos assim, mas você que é muito experimentado, na sua época você falaria, esse policial poderia ganhar PMzito, lembra do PMzito, não é verdade? Pois é, agora é Laura de Mérito, né, agora não, já de um tempo pra cá. Felizinho. Mas um sujeito que era um policial exemplar, vocacionado. Sabe aquele policial vocacionado? Aquele sujeito... Bom, mais uma vez, não vou falar quem é, mas ele preferiu ser policial a ser analista de sistemas. Ele tinha formação em análise de sistemas e ele preferiu ser policial. Ou seja, alguns oficiais da Polícia Militar, porque é o Conselho de Disciplina, CD, né? Aham, ele sofreu um CD, pois é. São, se não me engano, é capitão, é o presidente, Uhum. caminha para o comandante-geral, que Passa pela corregedoria. e não pode, se eu não me engano, não tem grau de recurso, né? A rigor, não. Um despacho, infelizmente. Despacho aí, iluminado. Eu posso chamar de iluminado no direito, né? É um iluminado, porque foi contra a decisão do STJ. Então, tem que ter mais luz do que eles. Cara, olhando do ponto de vista técnico, eu sei que os coronéis não vão gostar, mas eu tô com o doutor Capano, se eu tiver errado, ele tem obrigação de me corrigir, afinal, estou entrevistando, mas os iluminados da Polícia Militar, que eu não sei quem são, tiveram mais luz do que todo entendimento do STJ. Foi o que você me disse. E num argumento, insisto mais uma vez, na lógica de que não, é preciso manter, é uma ocorrência que deu muita repercussão midiática naquela ocasião, é preciso manter o nome da Polícia Militar, pois é. Mas, de novo, a população paulista jogou uma década de investimento nesse policial para a janela. Sabe o que ele faz hoje? Voltou a ser analista de sistemas. Aliás, economicamente também está muito bem, só que triste, chateado. Que bom que esse cara seguiu esse caminho. Eu não quero saber o nome, a gente fala sempre de forma genérica, a gente não quer falar do caso em concreto, porque a gente estaria ferindo a ética. Como eu vejo coronéis ferindo ética, falando de policiais sem ter o julgamento. Já tá aí meu dedo aí, né? Muita gente, Então, muita gente de maneira assodada, né? eu quero dar uma resposta para a grande mídia, quero me aparecer lá, né? Aquela vontade, parece que esqueceu os ditames do Código de Ética Policial. O regulamento disciplinar só funciona para praça, né? Nunca funciona para cima. Mas ainda bem que ele seguiu esse caminho, porque se fosse em outro estado, já seria cooptado pela milícia ou pela Orcrim. E muitos que não tinham essa, e não tem, a gente conhece muitos e muitos nessa situação, que não tem a capacidade que este garoto teve, porque tinha realmente um estudo prévio, uma formação prévia, acabam se perdendo e viram, e eu já vi tantas e tantas vezes isso, viram o que a gente chama de fantasmas da PM, pegam o processo. Eu vi muito isso na época em que passamos um pouquinho lá pela Assembleia Legislativa, pegam o processo impresso e passam de gabinete em gabinete de deputado dizendo assim, me ajuda
me ajuda, deputado, me ajuda, tal. E assim, não tem como, né? As reintegrações no âmbito da Polícia Militar são absolutamente raras, né? Então, acho que talvez precisaríamos ter uma atenção e uma vez mais, né? Para a gente fechar essa lógica. A importância de você ter uma defesa técnica minimamente preparada com vistas a preservar não só, obviamente, a liberdade do policial, né? Mas também para preservar a sua vida funcional. Isso é importantíssimo e o pessoal mais jovem agora de polícia tem que ter essa preocupação, porque nós não sabemos o dia de amanhã, né? Eu só para falar dessa defesa técnica, são 7 jurados. Uhum. É o conselho de sentença? Eu não vou perguntar qual o seu expertise, mas eu quero saber do genérico. Um bom advogado como o senhor é, Obrigado. ou um bom advogado como o senhor está na Associação dos Policiais Militares Deficientes Físicos, da PMDFES. Uhum. Eu sei que o senhor está em outras associações, Sim, é verdade. da Polícia Civil, Polícia Federal, magistrado, eu sei tudo isso aí. Cara, uma boa defesa técnica. Eu tenho que analisar o jurado e pedir pela exclusão de uma determinada pessoa. É isso também? Olha, uma vez mais, né? São técnicas. Mas só o genérico. Que a gente vai. Ninguém vai pedir para. Que a gente vai amealhando, né? Porque a ciência do direito necessariamente é uma ciência baseada em contextos fáticos, né? Em aprendizado contínuo, né? Eu, por exemplo, tenho a possibilidade legal de, por exemplo, fazer algumas negativas, né, na formação do Conselho de Sentença, e eu particularmente gosto muito de contar com pessoas que têm, por exemplo, um pouquinho mais de idade, né, e que têm profissões que invariavelmente acabam sendo muito, muito, muito ajudadas pelos nossos heróis cotidianos. Por exemplo, qual é o taxista? Me corrija, pelo amor de Deus, você é muito mais policial. Pelo amor de Deus. Tem um monte de pessoas. Não, peraí, Né? eu sou podcaster. Esse homem é uma autoridade na área da Todo mundo vem segurança. falando, eu sou policial, eu sou podcaster, Ele cara. é um podcast que é absolutamente, Não fala isso, não vem comentário para responder. absolutamente especializado na área e tem um tirocínio policial que eu já conheço já há muitos anos, diga de passagem, ele sabe disso. Aqui antes, inclusive, falamos que ele é, entre aspas, culpado, né, pelo fato de termos aí milhares de policiais militares e civis por conta das aulas desse homem aqui. Então, estamos falando com autoridade na área da segurança e ele sabe do que eu estou falando. Quantos taxistas, Verdade. quantos comerciantes não foram ajudados pelos nossos heróis por ocasião de um assalto, por ocasião... Motorista de aplicativo. Pois é, motorista de aplicativo, por ocasião de um problema envolvendo aí, infelizmente, esse cotidiano aí com a bandidagem. Portanto, se esse cara tá no júri, eu não tô dizendo que por conta disso ele vai necessariamente votar a favor da minha tese, absolvendo o policial só por conta disso, mas ele tem, obviamente, muito uma capacidade de olhar e falar assim, poxa, deixa eu compreender o cotidiano de um policial que, atendendo uma ocorrência, tem 0,3 segundos para decidir o que é que vai acontecer, né? E nesse 0,3 segundos, e o contexto, por óbvio, nesse 0,3 segundos, ele que é ser humano como qualquer outro, ainda que tenha treinamento, né? Ele pode estar pondo em risco protegendo terceiros que ele nunca viu na vida, diga-se de passagem. É a única profissão do mundo em que você coloca a sua própria vida, a sua própria integridade, inclusive profissional, em 0,3 segundos para proteger patrimônio jurídico de terceiros. Então, um taxista num júri, um comerciante num júri, geralmente é um cara que leva isso em consideração. Não estou dizendo que por conta disso ele necessariamente irá absolver o policial, só por conta disso, mas eu gosto de contar com essas pessoas que têm esse tipo de experiência, porque é mais fácil eles compreenderem este contexto. Então, é uma técnica que a gente já vai amealhando no nosso cotidiano, né? Cara, sensacional a explicação sobre o Tribunal do Júri, né? E é por isso que eu o convidei, né? Pelo amor de uma pessoa Deus. que tem muito repertório para falar para os nossos policiais, civis, militares, penais, GCMs, que acabam, pela razão da profissão, tendo o MDIP, né? Morte Em decorrência de intervenção policial. Cara, vamos mudar um pouquinho o assunto. Eu queria falar sobre a PEC da segurança que tá bombando no Brasil isso É aqui. verdade. Cara, essa PEC da segurança tem alguns detalhes que eu gostaria que você fizesse uma análise mais política. Aham. Primeiro, do Lewandowski, que é o ministro da Justiça e Segurança Pública. Ele quer dar superpoderes às suas polícias e retirar o poder da segurança pública do Estado. Pois é. Eu queria que abordasse isso e depois eu vou perguntar da GCM.
O que que pega nessa PEC? Era necessária a mudança? Não era necessária? Eu estou tirando atribuições dos governadores dos estados, porque a gente viu numa reunião que teve os governadores dito da ala da direita, alguma coisa assim, tipo, ficaram muito chateados com essa PEC. Como que o senhor vê essa análise política dos bastidores do Pois poder é. da segurança pública? Pois é. Bom, antes de mais nada, é preciso fazer uma ponderação muito simples, né? A segurança pública é tópico de preocupação número 1 de qualquer cidadão brasileiro na atualidade, né? Eu cresci, e eu não sou tão velho ainda, sou muito garoto, muito menino ainda, né? Mas eu cresci numa fase da nossa vida, e acho que o meu comandante Franca sabe disso também, melhor do que eu, diga de passagem, em que, por exemplo, se você perguntasse para 10, 9 brasileiros naquela ocasião, iam falar que o problema do Brasil era a inflação. Isso Faz tempo. isso pré-plano real, né? A Fernanda Henrique, naquela época. Até a gente conseguir domar o dragão da inflação, nós vivíamos numa sociedade hiperinflacionária em que você tinha o preço remarcado no supermercado 2 vezes por dia, uma de manhã e uma à noite. Sabe o que é o RV, né? Exatamente. Só os né? mais antigos. sabem. Exatamente. Hoje não. Hoje, de cada 10 pessoas perguntadas, saiu uma pesquisa. 11 vão falar. O problema do Brasil é a segurança pública, e é isso que vai, obviamente, impactar o nosso próximo grande pleito eleitoral lá em 2026. A gente tá falando do presidente da República e dos Dos governadores do governadores, estado, 2/3 do Senado, 2/3 do Senado e dos deputados. deputados, né? Tanto os federais como os E já estaduais. começaram né? essa movimentação de deputados aí. E segurança pública é o tópico que vai, a meu juízo, decidir essa eleição, Ah. né? E aí o que acontece? Nós temos lá o professor Ricardo Henrique Lewandowski, diga-se de passagem, foi meu professor por ocasião do meu doutorado lá na Universidade de São Paulo, né? Na USP, lá em Direito do Estado, ele é um dos professores. Eu não posso, ali da área. eu sou podcast e o pessoal, se eu não pegar esse gancho aqui, o pessoal vai dar dislike. Pois é. Ele falou que como o professor ganha menos do que um policial, cara. Tem É uma- público isso. Tem uma questão lá. Aí os policiais não professor- falaram no meu canal. Pois é, o professor, ele Pula, mas eu falei. Pronto. ele foi talvez, com todo respeito, pelo amor de Deus, mas ele foi infeliz nessa ponderação, né? De qualquer maneira, é um sujeito, obviamente, que tem um preparo técnico Claro, fantástico não, e acho que tem feito uma gestão muito razoável lá no Ministério da Justiça, mas, com todo respeito, acho que o governo federal está partindo de premissas um pouco equivocadas, a meu juízo. Primeiro de tudo, o Brasil, né, comandante Dancas, ele é um Brasil de vários Brasis, na verdade. O que significa isso? Significa dizer que nós temos um modelo de federalismo, né, que tecnicamente, né, doutrinariamente, ele é chamado federalismo de segundo grau. O que é o federalismo de segundo grau? Em português mais claro, significa dizer que municípios, estados e União têm todos eles as suas respectivas competências constitucionais. Dada pela própria Constituição. Dado pela própria E o Constituição. Estado é residual. Pois é, e aí olha o que é interessante. Por exemplo, nós temos outro modelo de federalismo lá nos Estados Unidos, em que lá, por exemplo, os municípios não têm competência para exercer qualquer tipo de assunto mais substancial no ambiente da própria Lá é Constituição. confederação. E lá é o que nós chamamos de federalismo de primeiro grau, né? Aqui não, aqui a gente evoluiu para dar para os municípios uma competência, um exercício de competência constitucional. Por quê? Qual que é a lógica que está por trás disso? Qual que é a premissa? É simples. O Brasil é um Brasil de vários Brasis. Tá. Nós temos várias realidades muito distintas no mesmo país. O que significa dizer que, nessa perspectiva, segurança pública não pode ser tratada a partir de Brasília, do Então, ponto de vista unitário. centralização não é bom. Claro que não, porque cada estado, cada região do Brasil tem, obviamente, as suas necessidades. Razão pela qual, lá em 88, quando se pensou segurança pública e se construiu o artigo 144, se falou, olha, majoritariamente, o que pertine à segurança no cotidiano operacional tem que ser tratado pelo governador, porque é o governador que compreende Dentro essa dessa realidade. visão macro, pelo menos o Estado tem uma região ali que ele consegue administrar. Pois é. E aí, É essa a lógica. essa é a lógica. E qual que é a linha de raciocínio que está por trás disso? É simples. Nós precisamos, obviamente, entender que a segurança pública tem que ser preocupação
do governo federal? Claro que sim, isso é fato. Mas qual é o papel do governo federal, a meu juízo? É simples. O governo federal tem que criar mecanismos de transferência orçamentária para reforçar cada estado da federação, para que cada estado da federação, levando em consideração as suas peculiaridades, possam eventualmente fazer políticas públicas mais eficazes na área. É simples assim. Meu querido comandante Dancas, para quem está nos ouvindo aí, pelo amor de Deus, O o fundo governo federal tem dinheiro é bastante. isso que eu queria falar. O Fundo Nacional de Segurança Pública, o Fundo da Segurança Pública, a gente está falando da ordem de bilhões de reais. Bilhões. Uma pergunta para o doutor Fernando Capano, um dos advogados mais proeminentes do Brasil. Meu Deus. E ele sabe o que fala, cara. A minha pergunta é: dinheiro está parado. Dinheiro parado de aplicação pública, não há irregularidade? A rigor, né? Se você não realiza o orçamento para menos ou para mais, você comete improbidade, ou você potencialmente pode cometer improbidade A lei mudou, agora tem que ter o dolo, né, na improbidade. Antigamente não Você precisava. pode potencialmente cometer improbidade administrativa. Então as pessoas às vezes acham assim: o governo não pode gastar mais do que está previsto no orçamento. Sim, é verdade, mas o governo também não pode gastar menos. Você entende? Você não pode devolver dinheiro público no final do. Isso está no PPA, LDO e LOA, né? Pois é, você não pode devolver dinheiro pro orçamento, você tem que realizá-lo. E assim, de novo, eu não sou contra, pelo amor de Deus, eu não sou contra você eleger alguns critérios no âmbito do MJ, né? Da Justiça. No Ministério da Justiça, né? Eu não sou contra você eleger alguns critérios para que você possa fazer esse repasse. Agora, você, Ministério da Justiça, abarcar a segurança pública, inclusive do ponto de vista operacional, me parece um equívoco completo. E assim, estamos diante do que nós chamamos de manifestação do chamado poder constituinte derivado, né? Porque o originário foi o que fez a Constituição. O derivado é o que muda o texto da Constituição, que é feito apenas e tão somente pelo Congresso Nacional, como nós bem sabemos. Nós temos a chance de repensar a segurança pública para reescrever alguma coisa do artigo 144. E nós não podemos, obviamente, partir dessas premissas equivocadas, por exemplo, com todo respeito ao nosso querido professor, o nosso ministro Ricardo Henrique Leão Lopes, que é um sujeito que realmente tem muita competência, é um grande constitucionalista, ele sabe disso, mas nós não podemos jogar as coisas lá no Ministério da Justiça e fazer com que meia dúzia, com todo respeito, de burocratas que estão nos seus gabinetes, tá certo? Pensem a segurança pública, que é um problema gravíssimo que atinge a todos nós, não é em teoria, é aqui na calçada. A gente sabe como é que é, né? Então, vamos aproveitar essa oportunidade para discutir isso com profundidade, com substância, com relevo lá no âmbito do Congresso Nacional, para que, já que estamos diante da possibilidade de reescrever o artigo 144, a gente compreenda as necessidades atuais e o Brasil que nós queremos para a segurança pública daqui para 10, daqui para 20, daqui para 30 anos, porque realmente, se a gente não fizer isso, se a gente perder essa oportunidade, nós vamos jogar na cesta do lixo um episódio, a mim me parece fundamental na área da política da segurança pública. Cara, eu só queria que você analisasse o seguinte, só reforçando uma tese minha, Uhum. na verdade, tese não, pergunta. Se eu tenho bilhões de reais no Fundo Nacional de Segurança Pública que eu posso dispor para os estados. Uhum. Eu só disponho desse dinheiro se tiver projeto. Se o projeto não está alinhado ao que eu quero, eu não dou dinheiro. Pois E é, quem sofre com isso não são as polícias estaduais, pois é é. a própria população. Eu fiz uma ilação errada? Não, acho que você está corretíssimo. E veja, de novo, ninguém pode ser contrário a uma certa lógica assim, de sinergia do Ministério da Justiça para com as secretarias de segurança, para com as secretarias de segurança urbana no âmbito dos municípios, né? Nesse país todo. Isso é fato. Ninguém é contrário a essa participação do governo federal, que obviamente tem, como disse, o orçamento para tanto. Agora, os critérios precisam ser objetivos. Juízo de valor político, e nesse sentido você tem absoluta razão. Juízo de valor político. Não, eu só vou dar se eventualmente nós cumprir o projeto que vier aqui para o nosso crivo, cumprir 36 critérios subjetivos, por exemplo, relacionados à lógica das câmaras corporais, segundo a nossa compreensão de como as câmaras corporais devem ser usadas. E aqui eu já estou me adiantando, eu não sou contra as câmaras, tá? Mas veja, é um critério que não é objetivo, ele é subjetivo. E aí Só para sua polícia, porque para mim eu não vou Pois pôr, é. né? E Eu aí faço começa- policiamento ostensivo federal, mas eu
não vou usar, mas você tem que usar. E ele começa a trabalhar Ah, essa lógica. E aí é o que você falou, você coloca obstáculo para essa transferência de recurso, e sem este recurso, nós temos problemas gravíssimos, inclusive para valorizar o próprio ser humano policial. E aqui, vou fazer um paralelo, se você me permite, muito Claro, rápido claro. também. Quando eu comecei a advogar, no início dos anos 2000 para a Polícia Federal, né? Eu tô lá no Sindicato dos Delegados da Polícia Federal, já faz bastante Aliás, é só fazer um corte. Turma, o Capano é um dos melhores advogados no Brasil. O contato dele eu vou deixar aqui na descrição. Entre em contato com ele, conversa. Se você tem uma associação, quer colocar o escritório dele aí, faça isso. Eu não sei como ele tem tempo para tudo isso aí, né? Agradeço o Mas prestígio. fica aqui embaixo na descrição. A honra e a lisonja. Mas, de qualquer maneira, quando eu comecei a trabalhar lá, no Sindicato dos Delegados da Polícia Federal, e estamos lá até hoje, a impressão que se tinha da Polícia Federal era de uma polícia completamente desestruturada. Os policiais naquela ocasião, especialmente os agentes e os escrivães, ganhavam muito mal, os delegados também, em alguma medida, mas os agentes e escrivães ainda pior, num ambiente de trabalho totalmente ruim do ponto de vista de cotidiano. Pois é, passados quase 25 anos desse episódio, a própria opinião pública hoje tem uma imagem distinta da Polícia Federal, não é? Poxa, quando eu costumo brincar em sala de aula, né? Eu chego em sala de aula e falo assim: olha, o que vocês podem falar para mim, alunos de primeiro, segundo ano do direito? Olha, o que vocês podem falar para mim se eu quiser ser policial federal? Será, todo mundo, pô, professor, pelo amor de Deus, esse é meu sonho, tal. Por quê? Porque você investiu especialmente no ser humano policial. Hoje em dia é uma carreira top. Hoje em dia é uma carreira assim tida como uma carreira de Estado, como de fato devia ser desde então, e atraindo, portanto, os melhores talentos. A pergunta que não quer calar é a seguinte: eu também faço essa pergunta em sala de aula do tipo, poxa, e policial civil, policial militar? E assim, via de regra, o pessoal, pô, professor, né? Não, né? É duro, difícil e tal. E assim, até ter corrente de uma certa incompreensão a meu juízo, mas veja, por que que a mesma coisa que aconteceu com a Polícia Federal, não é? Não pode acontecer com a Polícia Militar e com a Polícia Civil? Deixa eu pegar o gancho, Pois até não. sendo mal educado, mas é porque eu sou mais velho aqui de todos na mesa e de todos que me assistem, né? Provavelmente. Velho não, ele é experimentado. Cara, É isso. quando eu prestei o concurso, lá naquela época, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal ganhava menos que a. Fantástico. Só pra lembrando. Então, eu optei ser policial militar, policial Fantástico. da PM. Fantástico. Só que as coisas Eu ouvi, mudaram. meu querido comandante Dancas, eu ouvi tantas e tantas vezes do pessoal mais antigo, Sim. né? O cara assim, olha, eu passei na Federal, na PRF e passei na Militar. Eu fui ser policial militar. Por quê? Porque o policial militar ganhava, naquela ocasião, um pouco menos, um pouco mais, na medida do possível, mais do que menos, diga de passagem, porque nós estávamos ganhando, não sei se lembra disso, mas antes do governador Mário Covas, nós tínhamos ali o governador Fleury, o governador Quércia, nós tínhamos, e eu sei que fiz um estudo para fazer uma ação nessa questão, nós tínhamos uma média de 10 salários mínimos. Não, isso está relatado aqui nos episódios do canal. O salário soldado é 10 salários mínimos. Pois Colocando hoje R$ 15.000. Pois é, né? E aí o cara falava, eu preferia trabalhar assim, por quê? Porque pelo menos eu sabia que, quando muito, eu poderia ser transferido no âmbito do estado de São Paulo. Na Polícia Federal, eu podia ganhar o mesmo ou menos, e eu podia hoje estar em São Paulo, amanhã eu podia estar no Pará, depois eu podia estar no Rio Grande do Sul e assim sucessivamente. Então, portanto, do ponto exclusivo de segurança familiar, preferia a Polícia Militar. Meu querido comandante Dancas, pelo amor de Deus, me responda isso olhando para os nossos subscribers. Qual é o sujeito hoje que prefere, prestando o concurso, prefere a Polícia Militar, a Polícia Civil, especialmente no nosso estado de São Paulo aqui, mas isso vale para os outros também, né? A Polícia Federal. Tem algum cara que escolheria isso? Cara, ele tá me chamando aqui, então, para eu responder, eu vou falar para você, cara. Na minha turma, hoje minha turma é coronel, né? Uhum. Eu tenho pelo menos 5, de cabeça, 5 que saíram como tenentes, capitães, para a Polícia Federal. Pois é. 2 delegados, papiloscopista federal, agente de Polícia Federal, fora da turma anterior, que também conheço. Então, deixaram de ser oficiais. Pois é. Tô falando da minha turma, Coronel Full, né? Para ser policial, agente, escrivão. Conversa com o pessoal mais jovem hoje, se eventualmente eles fariam essa escolha. Ou seja, isso é fruto
de novo, para fechar o pensamento, isso é fruto de uma política pública de valorização, que só se faz com dinheiro, com transferência de recursos. Ora, se isso aconteceu com a Polícia Federal, se isso em alguma medida aconteceu com a PRF, eu estou lá no sindicato da PRF, aqui de São Paulo, desde 2014, faz 10 anos que eles me aguentam lá, né, como gestor do jurídico deles. Se isso aconteceu também na PRF, hoje um PRF entra com 15 mil reais, o que é um bom salário. Ótimo. Né? Um bom salário. Não é? Podia ser melhor, né? E a gente briga no sindicato, Mas ele vai isso. crescer. Claro. O salário cresce, não A é? gente briga o tempo todo lá para. Esse meu é o salário de um capitão recruta. Pois é, a gente briga o tempo todo para que as condições do policial 10, rodoviário 12 federal anos. melhorem também, né? Aliás, a PRF tem aí paradigmas muito importantes, inclusive, para serem utilizados para a lógica de segurança pública como um todo. Mas, de qualquer maneira, se isso aconteceu na PF, se isso aconteceu na PRF, né? Especialmente na PF, a opinião pública hoje tem até série de TV, série de Netflix falando, e acho que tem que ser assim mesmo, né? Porque eu cresci numa época, nos anos 80, acho que o Idanka sabe disso também, em que eu adorava o CHIPS. O CHIPS é a California Highway Patrol, né? Ou seja, a PRF da Eu era da época do Califórnia. Pareta. Né? Ah, pois é. Mas É um pouquinho mais antigo. O Chips, nós tínhamos ali o Pontiarello, né? O Officer Pontiarello, né? Eu olhava aquilo lá, que o cara era bem apessoado, o cara atendia ocorrência, era herói, fazia, pintava, bordava e tal, e ele sempre saía bem nos episódios. Eu falava, eu era pequenininho, tinha 6, 7 anos de idade, eu falava, pô, eu quero ser esse cara, né? E acho que a opinião pública tem que ser instruída nesse aspecto também, o quanto é importante a gente valorizar esses policiais. Mas, de qualquer maneira, veja, se hoje a Polícia Federal, eles são tidos, aproveitando aqui o Star Wars, né, eles são tidos como os Jedis da nação, né, meu Deus do céu? Pois é, né? Mas se eles são hoje, né, os direitos que são aqui, né? Pois é, o nosso glorioso Capitão América, né, meu Deus do céu? Por que os delegados aí, pois é, ali, ó, os delegados também, não é isso? Todos eles a promover a justiça com J maiúsculo nesse país. Por que é que isso não pode acontecer no âmbito da PM e da PC, né? Eu digo, porque falta essa compreensão por parte dos nossos governantes, especialmente em esfera federal. Eu acho que eu vou colocar uma pimenta aqui. Vamos lá. O senhor é muito educado, né? Muito polido. Eu acho que falta a empatia dos oficiais superiores, né? E porque alguns são extremamente iluminados, que mudam até decisões do STJ para mandar o policial embora. Mas é só o meu comentário. E se você de alguma associação, você oficial, se sentiu com um chapéu, o canal já está aberto, não precisa pedir direito de resposta para a justiça. Eu sempre deixo o canal aberto. É uma opinião, um pouco forte, mas fica aberto aí. Todas as vezes que eu encaminho para a imprensa PM, imprensa da Polícia Civil, para outras imprensas, pedindo notas, explicações, a PM é a que menos responde para mim. Puxa, engraçado, né? São os iluminados, né? Que preparem responder para as grandes mídias. Depois não sabe por quê que o cidadão quer ir para a Polícia Federal, para a PRF e não quer ir mais para a PM. E aí todo mundo fala. Muito talento por conta disso. Aliás, muita gente vocacionada. Não só perde talento, a debandada na Polícia Militar de São Paulo está enorme esse ano, mas eu não vou entrar nisso. Também é um outro assunto preocupante. Falando de segurança pública, como que o senhor vê as ascensões das guardas municipais e o senhor é a favor ou contra o capitão Augusto barrar a guarda para ser polícia? Olha, eu também tive uma experiência muito interessante, né, trabalhando com uma entidade, há uns anos atrás, né, a chamada APGM, Associação Paulista das Guardas Metropolitanas, né, cujo presidente na época era o classe distinto CD Evaristo, né? Grande abraço para ele. E eu até então eu confesso que eu tinha isso já faz alguns anos, eu tinha um pouco de desconhecimento, né, sobre o cotidiano, né, sobre o mistério aí das guardas, e depois que eu passei por lá, não estou mais lá hoje, mas depois que eu passei por lá e pude compreender um pouco como é que funciona a lógica das guardas, eu tenho comigo que as guardas são o futuro da segurança. Trabalhando, óbvio, né, em sinergia com as demais instituições, né, acho que, de novo, falando da PEC da segurança, acho que a gente tem uma oportunidade hoje de tirar as guardas do parágrafo 8º do artigo 144 e colocar a guarda como uma instituição componente no CAPT da segurança. Acho importante isso, porque, quer ou quer não, vamos pegar o caso de municípios médios aqui em São Paulo, né? Eu
Uma vez a cada 6 meses eu ando quase 2.000 quilômetros para poder visitar cada uma das cidades onde a gente tem profissionais da advocacia trabalhando comigo, né? Então eu passo ali por São José dos Campos, depois vamos lá. Que guarda, hein? Já Fantástico. conversei com o secretário lá, Fantástico. tecnologia que eles usam. Pois é. Tá? São José dos Campos, depois vou a Campinas, Piracicaba, Araraquara, Ribeirão Preto, passo por São José do Rio Preto, fantástica cidade também, Araçatuba, Presidente Prudente, Marília, e assim sucessivamente. Eu ando 2.000 quilômetros e vou conversando com as pessoas ali naquelas cidades. E assim, essas cidades de médio porte, via de regra, costumam ter um efetivo equivalente e, às vezes, efetivos maiores do que a própria Polícia Militar. Você usou muito eufemismo. Geralmente, o efetivo da guarda Pois é. nos municípios, exceção da capital, algumas cidades aqui, o efetivo é maior do que Sim, da com PM, certeza. pessoal. E, inclusive, diga-se de passagem, com mais capacidade de investimento, com mais capacidade, inclusive, de De reação. reação Também. e de lidar com o Atendimento. cotidiano, né? Eles são vocacionados para ser polícias comunitárias. Pois é, a semelhança do que ocorre já no modelo português, né? Eu tive uns anos atrás participando de um seminário lá envolvendo associações e sindicatos de policiais de fala portuguesa, que foi em Portugal. Depois nós fomos até a OIT fazer uma reclamação, porque naquela ocasião a justiça brasileira tinha nos dado uma negativa de jurisdição para que a PF fizesse um movimento paredista, um movimento grevista, né? É uma outra discussão também. Mas lá naquela ocasião conheci bastante o modelo português, o modelo eles chamam de polícia de proximidade. Isso, Né? muito falado pelo Ricardo Lewandowski. Pois polícia é. de proximidade, pelo próprio Fantástico. ministro Dino também. Gente, Fantástico. saber que eles também têm conhecimento lá em Sim, claro. E assim, o que acontece? Eu acho, assim, uma oportunidade de ouro que a gente tem para a gente poder trabalhar essa lógica das guardas, especialmente porque, de fato, a gente precisa ter essa sinergia. Nós não vamos assambarcar qualquer tipo de competência da Polícia Militar, nem qualquer tipo de Não. competência da Polícia Civil, nós só vamos trabalhar em conjunto. Minha única ponderação, se me permite, comandante Dancas, é a seguinte: o Brasil é um Tá dando país. aula, pô. Tá dando aula Pelo amor para de Deus. todos. O Brasil é um Brasil de vários Brasis. Tudo bem? Então nós temos várias realidades distintas. São Paulo é um Brasil distinto, por exemplo, de qualquer outra localidade em que nós vamos ter aí guardas, né? Especialmente de municípios um pouco menores, municípios pequenos e tudo mais, em que elas não podem funcionar, por exemplo, como a guarda pretoriana do governo, né? Do prefeito, do sujeito que está ocupando o A cargo de guarda prefeito. pretoriana que fica em quartel é a polícia militar, porque esse é o Pois é. modelo que Dom João trouxe para o Brasil em 1806, 1808. 1808, né? 1808. Desculpa, é só um Não, mas você tem comentário. toda a razão. A gente não pode. Até porque as polícias militares, elas surgem em razão de ser uma força militar estadual. Porque a Guarda Civil, aqui em São Paulo, estadual, era que fazia o policiamento. Sim. Então, se a gente está falando de polícia, a polícia militar, a origem não é polícia, é sim força militar. Até a ocasião da fusão, né? Lá nos anos 70, né? Isso. Mas, de qualquer maneira, o que me preocupa um pouco? Me preocupa um pouco que em alguns municípios muito pequenos, nós temos um pequeno exército trabalhando para o prefeito da ocasião, e isso eventualmente pode tensionar, né? Pode tensionar o cenário político. Só que o que acontece? Se a gente construir um artigo 144 bem feito e ao mesmo tempo em que a gente promover a guarda, a instituição da segurança, porque com todo respeito a quem pensa de maneira distinta, mas é o futuro, essa lógica da polícia de proximidade é o futuro, o modelo português está aí com muito sucesso. Aliás, não é só o modelo português, eu tenho a oportunidade de viajar pelo mundo e todo ano eu faço a visita a um ou dois países para conhecer as suas polícias. Teve agora no Peru, Teve agora no Peru, ainda vou fazer o episódio. Eu fiz o episódio da polícia no Havaí, fiz o episódio das polícias no Texas, né, no estado do Texas, mas as polícias, né, nos em Houston, né? Cara, é muito interessante saber que quando eu vou conversar com os policiais, eu falo que eu sou policial militar da reserva, né, e eles falam, você é policial ou é militar? Eles não entendem nada, cara. Então, e eu já fui para países onde o terrorismo é muito forte, o controle sobre pessoas, controle migratório, e é muito distinto o que é atividade policial e o que é atividade militar. É muito distinto. E esse modelo brasileiro é sui generis. Ele precisa ser aperfeiçoado, né? Eu particularmente, eu não atribuo as falhas institucionais da PM apenas e tão somente à lógica do militarismo, porque eu acho que o militarismo, se bem trabalhado na lógica da hierarquia e disciplina, ele tende a trazer
mais benefícios do que defeitos a meu juízo, mas de fato precisa ser aperfeiçoado. E de novo, falando das guardas, eu acho que se a gente construir o artigo 144 como ele deve ser construído e, por exemplo, fortalecermos as ouvidorias, fortalecermos as corregedorias, né? Talvez a gente equacione esse problema que alguns especialistas na área apontam como um defeito desse modelo da polícia de proximidade. Por exemplo, municípios muito pequenos, levando em conta que o Brasil é um Brasil de vários Brasis, poderiam eventualmente, essas guardas poderiam, entre aspas, ser mal utilizadas pelo governante de plantão para, por exemplo, perseguir inimigos políticos numa realidade muito local. Se isso efetivamente acontecer, a gente precisa reestruturar a lógica das ouvidorias, reestruturar a lógica das corregedorias e fazer com que nós tenhamos aí esses órgãos de controle fortalecidos, de modo a, de fato, conseguir equacionar esse problema. Agora, por conta disso, a gente deixar de promover a guarda como um componente fantástico dessa segurança pública contemporânea, de modo a contribuir na lógica de sinergia com as demais instituições, sob esse argumento de pode acontecer isso, eu acho um equívoco, sinceramente. Aproveitando, a gente falou bastante de polícia, eu queria só mudar um pouco o foco da nossa conversa. Você falou bastante de polícia. Vamos trazer aqui dentro do contexto do estado de São Paulo, agora especificamente, porque nós estamos gravando em São Paulo. Claro que a gente poderia falar do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, falar do Rio Grande do Sul, Paraná, mas vamos focar um pouquinho em São Paulo. Eu sei que seu escritório advoga com ações coletivas. Sim. Quais são as principais ações coletivas para os policiais no estado de São Paulo? Vamos mais focar um pouquinho mais a PM, só porque o efetivo é maior, só por causa Sim, disso, claro. né? Depois, no outro episódio, se você quiser, a gente fala da Polícia Civil, da Polícia Penal, da GC, mas só pelo fato de ter o maior efetivo. Nós temos algumas demandas importantes em face da Fazenda Pública, por exemplo, voltadas para a Polícia Civil, que a gente trabalha lá na Associação dos Delegados, mas são todas demandas assim que levam em consideração circunstâncias funcionais muito singulares, né? Então não dá para você ajuizar para o efetivo todo, por exemplo, né? Na Polícia Militar isso já funciona um pouco diferente, né? Foi-se o tempo, comandante Dantas, em que a gente podia ajuizar demandas coletivas, assim, a granel, digamos assim, né? O Código de Processo mudou, né? Hoje, por exemplo, eu não posso mais advogar ajuizando ações em litisconsórcio ativo, né? Ou seja, com vários autores em face de um réu só, porque nós não temos mais condição processual por conta do valor da causa, né? O valor da causa hoje precisa necessariamente refletir o benefício econômico que você busca. E aí você pega um valor da causa em que supostamente você busca um benefício econômico muito robusto e você perde essa ação, você entrega uma sucumbência. Vamos imaginar uma causa de, sei lá, você pega, como eu fazia antigamente, 30 policiais, cada um deles com o potencial de receber 50 mil, você faz isso daí, você dá 1.800.000 de valor de causa, se você perder 10% são 180 mil reais de sucumbência. Coitado do policial, Se eu entregar consignado, cara. Comandante Dancas, pelo amor de Deus, se eu entregar uma conta de 180 mil reais só porque o cara ajuizou uma ação em face da Fazenda Pública, lembrando que o Tribunal de Justiça aqui de São Paulo já fechou questão e os outros estados é mais ou menos igual, que o fato dele ter vínculo formal de trabalho, né, porque ele é funcionário público, faz com que ele não seja pobre na acepção jurídica da palavra, do termo, né? Então, via de regra, litiga sem justiça gratuita. Se eu entregar uma conta de 180 mil reais, ainda que dividido por 30 policiais, talvez esse seja o último podcast que eu faço aqui com Vossa Excelência, porque eu vou ser morto, né? O pessoal vai no meu escritório, Mas a gente sabe vão que me tem bater, algumas né? ações hoje que o pessoal não sabe se é o que não é. Por exemplo, eu vou falar algumas siglas. Você Vamos lá. conhece? Se eu não falar do Alê, né? O pessoal vai falar assim, por que não falou do Alê? Alêzinho, reflexo de quinquênio, reflexo de sexta parte, falar sobre as diárias que não são computadas. Pois é. Então tem várias coisas aí. O que é real, essa ação? Como disse, né? Foi-se o tempo em que a gente podia realmente ajuizar sem, digamos assim, sem grande compromisso com o resultado. Hoje em dia a gente tem que tomar um pouco de cuidado e, portanto, nessa perspectiva, nesse cenário, nós temos algumas demandas que ainda valem a pena, algumas teses que ainda valem a pena, né? A mim, me parece que a principal tese que hoje ainda encontra muita repercussão positiva, e a jurisprudência é quase uníssona nesse aspecto, é a tese do recálculo dos adicionais de tempo de serviço, incluindo aí sexta parte e quinquênios, né? A primeira ação que eu ajuizei nessa tese foi em 2001.
né? Muito rapidamente, a gente tem o artigo 129 da Constituição Estadual, que diz que esse tipo de adicional por tempo de serviço precisa ser considerado, a base de cálculo dele precisa ser considerada a totalidade dos vencimentos do policial. E aí começa a discussão, por isso que o direito é o que é, né? O que são vencimentos? A Fazenda Pública tem uma visão restritiva. A PGE é terrível. Pois é, a nossa Procuradoria, que faz um trabalho fantástico, usando os interesses do governo, né? Os caras são bons lá, né? Fantásticos. Os caras, né? vamos colocar, os caras Fantástico. são bons. Por isso precisa do doutor que é pra qualidade, cara. Qualidade. Eu tive um professor no doutorado, professor Elivaldo, posso falar, professor Elivaldo da Silva Ramos, que tem um livro, inclusive, fantástico sobre ativismo judicial. O professor Elivaldo da Silva Ramos foi procurador-geral do Estado durante várias gestões e eu devo dizer, uma das inteligências mais abissais que eu conheci ao longo dos meus 30 anos. E ele era procurador-geral do Estado não à toa, porque realmente os procuradores são fantásticos nesse aspecto. E eles têm uma interpretação restritiva no seguinte sentido, não, por vencimentos para o policial, leia-se padrão e RTP. Isso é vencimento do policial. O restante... Mas isso é só da PGE. Pois é, essa é a interpretação da PGE. Para mim, do ponto de vista, né, de quem tutela o interesse do policial, vencimentos são todas as verbas remuneratórias, salvo as eventuais. Então, por exemplo, uma ajuda de custo de alimentação, de fato, é uma verba eventual. Essa não serve para base de cálculo. Agora, adicional de insalubridade, pelo amor de Deus, o sujeito vai para a inatividade, ele carrega o adicional. Ou seja, a natureza jurídica do adicional é necessariamente remuneratória. Então, ele comporta aí a base de cálculo de vencimentos. Então, essa é uma demanda que, a meu juízo, eu ajuizo ela desde 2001, né? É uma demanda que me parece muito interessante. Uma dica: pega o teu Olerite, dá uma olhada, soma tudo aquilo. Não, peraí, eu vou fazer o conto. Vamos lá. Em vez de pegar o Olerite, pega o WhatsApp dele. Vou deixar aqui na descrição, cara. Não pode escolher. Você me autoriza a deixar? Claro, por favor. Posso deixar no WhatsApp? Então, cara, se você quer saber o que se trata essa ação, e é um easter egg sensacional, é aquele segredinho. Então, entre em contato com o Dr. Fernando Capano, vou deixar o WhatsApp, vou deixar o número e vou deixar o link. É só clicar no link e já vai direto no WhatsApp dele. Posso? Claro, por favor. Você calcula? Você calcula? A gente pega o Elite e a gente vai saber. Não, mas tem sua equipe. Claro, e a gente vai Pode saber. mandar? Pode mandar? Sim, claro. E a gente vai saber, pela análise do Olerite atual, se você tá... Alguns recebem já de maneira correta. Tá. Outros não. Outros vai ter uma diferença e essa diferença é uma diferença que me parece... vezes os 5 anos atrás, né? Que é a tal da para o resto da vida, né? E um patrimônio jurídico dali para diante, né? Porque essas ações, elas têm dois efeitos. Elas, em tese, declaram o direito e, portanto, o sujeito passa a receber certos dali para diante e eles vão buscar os valores. E eu vou falar, não é só policial militar, não, cara. É policial civil, policial penal. Sim. Eu tô falando... Todos os policiais estadual. Posso aumentar esse leque? Você é servidor público? Você é GCM? Cara, liga para ele. Liga para ele que eu sei que eu tô falando porque eu tive essa ação, eu ganhei. Pois é. Tô declarando, eu ganhei essa ação de cálculo. Logrou êxito aí o recálculo dos adicionais. O problema é que entrou no precatório, né? Então, que o comandante Dancas, obviamente, foi muito robusto, né? Não, eu voltou o precatório dele é grande. Voltou 5 anos, 5 anos. Não entra no RPV, né? Não, então eu vou deixar o contato aí do Dr. Capano e entre em contato só para a gente ver. Pois é. Afora isso, né, nós temos aí uma questão que me parece bem interessante, que também tá sendo trabalhada agora. Essa não tem ainda jurisprudência uníssona, né? Mas nós temos uma questão que é a seguinte: o adicional de insalubridade está congelado. Já faz muito disso aí. Desde 2020, pois é, o adicional de insalubridade está congelado por uma manobra do então governador Dória naquela ocasião, né? 2020 a gente começou a pandemia, o governador veio com uma lei meio que para congelar uma série de investimentos do Estado, até porque naquela ocasião isso fazia sentido, né? Por conta da pandemia, e aí um artigo, salvo melhor juízo, se eu não me engano, o artigo 49 daquela lei do governador Dória, trouxe essa questão de que o adicional de insalubridade, que por uma lei do Alckmin, né, o adicional ele era todo ano, ele era repactuado em consequência das perdas inflacionárias, ele acabou tirando essa correção e o adicional está
a princípio, congelado desde então. Me parece, a jurisprudência ainda é controvérsia, digamos assim, mas me parece uma tese boa porque este congelamento trazido por essa lei do governador Ela Dória tinha um fato específico, que era o coronavírus, Covid. contexto da pandemia. Me parece que ela é inconstitucional por um simples motivo, porque nós temos lá no artigo 37 da Constituição, que elenca, né, quais os valores que permeiam a administração pública, né, me parece que ele fere, demorte o princípio da irredutibilidade salarial, né? Porque Ou você tem seja, o RGA no inciso 10, inciso 10 e inciso 15, né? tem que fazer lá o reajuste da O inflação. inciso 10 é o que traz a revisão geral anual e sem distinção de índices, o inciso 15 traz a irredutibilidade propriamente dita, né? O que significa dizer, e o Supremo já disse isso mais de uma vez, né? Ixi, o Supremo disse, ó, se o Supremo disse, eu for o Fernando Capano, tá falando aqui, né? As grandes questões da nação, todas elas vão para a terceira Câmara da República, que é o Supremo, né? A nossa democracia está hipotecada para 11 pessoas hoje, como diria o professor Cláudio Salvador Leme, que Deus o tenha. Mas veja, é outro assunto, esse vale, só esse assunto de ativismo judicial vale um podcast sozinho, mas o que é que Aliás, acontece? você quer que ele volte aqui? Coloca nos comentários. Meu Deus do Volta, céu. hashtag, ou volta Capano, volta Fernando, e a gente faz um episódio. E já aproveita, coloca nos comentários o que você quer que ele responda, porque aí eu convido, pronto, tem essas perguntas. Pois é. Mas o que acontece? Esse comando do artigo 37, parágrafo 10, combinado com o 15, diz o seguinte, que não é o valor nominal que não pode decrescer, né? Então, se eu ganho R$100, algumas pessoas que se perfilam junto com o entendimento da Fazenda Pública, dizem o seguinte, não, eu não posso ganhar 99 no mês imediatamente subsequente. Não, negativo. O Supremo já disse mais de uma vez que essa lógica da irredutibilidade diz respeito ao poder de compra da moeda. Ou seja, se nos últimos 10 anos, e a gente já falou aqui de inflação minutos atrás, né? Se nos últimos 10 anos tem um índice do Diese que nos diz que a inflação corroeu cerca de 60% do valor de compra da moeda. O policial que ganhava em 2015 R$100, hoje, na verdade, ele ganha 40, porque 60 foi pro ralo da inflação. Pois é, essa lógica é o que está a ferir nessa lei que tirou, né, as perdas inflacionárias do adicional, é a lógica que está dando laço nessa tese, que me parece uma demanda interessante de se fazer. Isso é para todo servidor. Também policial que do recebe adicional. adicional. Não, Que cara, recebe adicional. eu acho que é legal, vou deixar o contato do Dr. Capano aqui embaixo. Entra no WhatsApp dele lá, pergunta para ele calcular. Cara, eu queria agradecer sua presença aqui. Você deu aula aqui. Falamos sobre três grandes três assuntos, grandes mas assuntos, cara. eu é que agradeço, na medida das minhas singelas e parcas possibilidades aqui, aquilo que eu puder contribuir. Bom, mais uma vez, uma honra estar aqui diante de um... Ele disse que, em alguma medida, eu era famoso. Sou nada, eu sou um profissional qualquer. Aliás, agora, aliás, famoso está aqui. Não, Esse aliás, é o homem. Para conseguir a agenda competindo com as grandes mídias, não foi fácil. Eu queria agradecer você que ficou até agora nos assistindo. Vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho e, sendo possível, torne-se membro. Sendo membro do canal, sendo assinante do canal, você tem acesso aos vídeos antecipadamente, como esse daí. Capano, puta, sensacional, cara. Muito obrigado. Obrigado. Estamos aí à disposição. E uma vez mais reitero aqui a minha honra, a minha lisonja, o meu prestígio de poder estar aqui nesse canal, que realmente é um canal muito substancial na área da segurança. Espero poder contribuir mais algumas vezes aqui pelo saco dos senhores. Até a próxima, então. Valeu. Você sabia que pode ser membro do canal? Ao se tornar membro, você terá acesso antecipado aos vídeos como esse. E o melhor de tudo, é só R$5 para assinar. Clica no botão aqui embaixo